Olá, turma, professor Moisés em mais uma videoaula. E na aula de hoje vamos estudar sobre a função do segundo grau, a função quadrática. Então veja que nós temos alguns exemplos aqui e a gente vai analisar se são ou não funções quadráticas. Então, repare que o que caracteriza uma função quadrática é exatamente a potência 2, né? Função do segundo grau, potência 2. O x é a variável e a gente tem aqui um expoente 2 e aqui nós temos um expoente 1, está subtendido 1. Então, como a maior potência é 2, essa é uma função do segundo grau, ok? Temos esse outro exemplo e temos aqui uma potência 3, x elevado a 3, temos uma potência 2. Aqui a gente poderia pensar que é uma função do segundo grau, mas como a gente tem uma potência do terceiro grau, então a gente reconhece essa aqui como função do terceiro grau. Verifique, para reconhecer o grau de uma função, a gente vai olhar para o maior expoente. E no caso aqui é o x a terceira, ok? Então é 3. Bem, temos mais um exemplo. E nesse exemplo nós temos a nossa variável x elevado a 2. Ou seja, aqui é uma função do segundo grau. Expoente 2, função do segundo grau. Expoente 3, função do terceiro grau. Então, o que está contando aqui sempre é o maior expoente. Bem, nesse exemplo, nós temos uma potência também 2, então é função do segundo grau. Temos mais um exemplo, temos uma potência 2 e é função do segundo grau. Mais um exemplo, h de x, temos também uma potência 2, então função do segundo grau. Então, de todas essas funções, apenas essa não é função do segundo grau. Lembrando que ela não é função do segundo grau porque ela tem um expoente maior do que 2, ou seja, aqui é 3, então ela é função do terceiro grau. Professor, e se ela tivesse um 5 aqui? Então ela seria função do quinto grau e assim por diante. Vamos falar dos coeficientes da função do segundo grau. Os coeficientes da função do segundo grau são 3. É o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Então, em toda função do segundo grau, a gente vai reconhecer esses 3 coeficientes. O coeficiente A, ele é o coeficiente que tem x ao quadrado. O coeficiente B é o coeficiente que tem x. E o coeficiente C a gente chama de termo independente. Então, mais uma vez, coeficiente A, ele fica junto do x ao quadrado. O coeficiente B fica junto do x. E o coeficiente C é termo independente. Vamos entender isso melhor. Então, para isso, a gente vai observar nossas funções, que a gente já escreveu elas. Então, vamos nos lembrar que essa primeira não é função do segundo grau, ela é função do terceiro grau. Então, vamos olhar as outras. Então, olha, verificando essa nossa função, o que a gente comentou é que o coeficiente A é quem está junto do x ao quadrado. Então, quem é que está junto do x ao quadrado aqui? 3. Então, o coeficiente A é 3 para essa função. Quem é o coeficiente B? Bem, o coeficiente B é o que está junto de x, ou seja, nessa função, o coeficiente B é 5. Coeficiente C é o termo independente e o que é que a gente tem aqui, no final, o termo independente, coeficiente C. Ah, professor, é fácil, toda a vida vem na ordem. Não, turma, nem sempre ele vem na ordem. Pode ser que a gente pegue alguns casos que eles não venham na ordem e a gente tem que reconhecer exatamente dessa forma aqui. Então, temos esse exemplo aqui, h de x. Verifique que a gente só tem um termo aqui, menos x ao quadrado. Então, verifique, olha, que menos x ao quadrado é só um termo
qual é o termo que tem x ao quadrado, que está junto de x ao quadrado? É a. Ou seja, aqui nessa função, a gente só tem o coeficiente a. Ó, professor, mas qual é o número que está junto do x ao quadrado? Olha, quando não tem nenhum número escrito, é que está subtendido o 1. E no caso aqui é menos 1. Ah, professor, quem é o coeficiente b? O b, como não está definido aqui, ele não está escrito, então o coeficiente b é igual a 0. E o termo independente, que é o coeficiente c, como ele também não está escrito, c é igual a 0. Bem, no próximo exemplo, a gente tem uma função m de x, e mais uma vez, quem está junto do x ao quadrado é o coeficiente a, ou seja, a é igual a 2. Quem é o coeficiente b? Ó, o b é o coeficiente que está junto de x. Como eu não tenho o termo que tem x aqui, então b é igual a 0. E o c é o termo independente, é exatamente o menos 4. Ok, reconhecidos. Vamos para o próximo exemplo. Bem, no próximo exemplo temos x ao quadrado, que é exatamente o coeficiente a. Como não temos números junto a essa variável, na verdade, está subtendido o 1. Então, a é 1. Coeficiente b está junto do x. Quem está junto do x é o 2. Então, coeficiente b é igual a 2 e c é o termo independente. Termo independente menos 1. Bem, no próximo exemplo, a gente tem, ó, coeficiente a está junto do x ao quadrado. Quem está junto do x ao quadrado? 1. Como não tem nenhum número escrito, então está subtendido o 1. Quem é o coeficiente b? O b é que está junto de x. A gente não tem o termo que está junto de x, então b é igual a 0. Coeficiente c é o termo independente. Termo independente é igual a 5. Ou seja, c é igual a 5. Exatamente aqui a gente está verificando que nem sempre a ordem define os coeficientes. Temos aqui uma função, mais um exemplo. Primeiramente, vamos reconhecer os coeficientes dessa função. Então, vamos fazer assim. Coeficiente que está junto do x ao quadrado. Como não tem nenhum número escrito, então ele é o coeficiente a. É 1. Então, coeficiente b, ele vem junto de x. Quem é que vem junto do x? Menos 5. Coeficiente c é o termo independente. Quem é que vem sozinho aqui sem variável? É o 6. Então, pronto, reconhecemos os coeficientes a, b e c da nossa função. Vamos calcular aqui o valor da função. Então, por exemplo, quando x igual a 0, quando x igual a 2. Então, vamos calcular esses dois exemplos. Bem, calcular o valor dessa função quando x é igual a 0 é substituir, na verdade, o x dessa função por 0. Mas, professor, qual o x que eu vou substituir? São os dois, turma. Porque, na verdade, esse x é o mesmo que esse x. Então, a gente vai fazer só o seguinte. Vamos fazer f de x, vamos substituir inicialmente aqui 0. E aí, a gente substitui o valor dentro da função. Vai ficar 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Resolvemos. F de 0 só é um símbolo. 0 elevado a 2 é 0 vezes 0, ou seja, 0. Menos 5 vezes nada, nada, mais 6. Então, f de 0 vai ficar 0
Aqui 0 também não influi em nada, sobra quanto? 6. Ou seja, o valor da nossa função, quando x igual a 0, é 6. Vamos fazer um segundo exemplo, quando x for igual a 2. Ou seja, nós temos aqui f de 2. Vamos substituir, só que agora o nosso x vale 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 menos 5 vezes 2 mais 6. Então, vai ficar f de 2, 2 elevado a 2 é 4, 5 vezes 2, 10, mais 6. Resolvendo, 4 menos 10, menos 6, mais 6. f de 2 é igual a 0. Pronto. Então, o valor da nossa função, quando x é igual a 0, é 6. Quando x é igual a 2, a nossa função tem um valor de 0. Então, bem simples. Bem, agora vamos falar sobre o zero da função. Então, zero ou raiz da função. Então, o zero ou raiz da função quadrática. No caso da função quadrática, a gente vai ter que lembrar da fórmula de Bhaskara, certo? Então, a gente pode dividir em duas pequenas fórmulas. A gente vai usar, primeiro, delta, que o delta é igual a B2 menos 4AC. E depois a gente vai substituir esse valor por x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente vai utilizar essa primeira fórmula e depois essa segunda. Então, a gente não pode esquecer, a gente viu no 9º ano, com as equações do segundo grau, e a gente vai necessitar das duas, né? Então, vamos fazer. Primeira coisa, reconhecer os coeficientes. Então, quem vem junto do x ao quadrado é o a. Junto do x ao quadrado, não tem nenhum valor escrito, então é 1. Coeficiente b vem junto de x, e o que a gente tem aqui é menos 5. E o coeficiente c é o termo independente, que é 6. Pronto. Aqui eu vou utilizar, para calcular o zero da função, a nossa primeira fórmula. Delta é igual a B2 menos 4AC. Ok? Então, delta é igual a B ao quadrado. Então, vamos buscar o B. Ó. B é igual a menos 5. Então, coloco menos 5 elevado a 2. Coloco entre parênteses por causa do negativo. Menos 4 vezes o A. Quanto é o A? É 1. Vezes os coeficientes C, que é 6. Então, vai ficar menos 5 elevado a 2. Fica menos 5 vezes menos 5, o que dá mais 25. Agora, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Como tem um negativo aqui, fica tudo negativo. Menos 24. E 25 menos 24 é igual a 1. Ou seja, o delta é igual a 1. Pronto, agora nós vamos utilizar a segunda parte, né, que a gente fala em segunda fórmula, mas na verdade é só uma. Então, vai ficar x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Agora, x é igual a menos o b. Então, vou colocar o menos dessa fórmula. Vamos buscar o b. Veja que o b é menos 5. Então, já coloquei esse menos, mas esse menos é dessa fórmula aqui. Então, quem é o b? Menos 5. Então, menos 5. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? Ó, a gente acabou de calcular. É 1. Ok? Então, vai ficar tudo sobre 2a. 2a é 2 vezes
o coeficiente A, que é 1. Então, vamos pegar aqui, vamos solucionar. Então, x vai ficar menos por menos, mais. Então, mais 5, mais ou menos a raiz de 1. Raiz quadrada de 1, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? É o próprio 1. Ok. Sobre 2A, 2 vezes 1, 2. Pronto. E aqui a gente lembra que no nono ano, a gente pode colocar assim, x' e x, duas linhas. Aí fazemos 5. Bem, no x' eu vou usar o mais e no x, duas linhas, eu uso o menos. Só vai mudar isso. Então, vai ficar mais 1 sobre 2. Então, resolvendo, vai ficar 5 mais 1 dá 6. Então, x' é igual a 6 por 2, que é igual a 3. Pronto. Já no x, duas linhas, olha, aqui eu só usei o mais, aqui eu vou repetir, por isso que é mais ou menos. Agora eu vou usar só o menos e vai ficar 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. Pronto, x, duas linhas. Pronto. Acabei de descobrir os zeros da minha função. Então, os zeros da função quadrática são sempre 2. Então, eu tenho aqui 3 e 2. São os zeros da minha função, ou raízes da função quadrática, no caso, essa aqui. Sim, eu gostaria de comentar por que se chama zero da função. Então, verifique que a gente utilizou a fórmula de Bhaskara e calculamos os zeros da função, que são 3 e 2. Mas por que se chama zero da função? Na verdade, é porque se a gente pegar a função, então vamos pegar ela lá, pegando a função, que é x2 menos 5x mais 6, e fazendo ela igual a zero, na verdade, o 3, ou seja, a raiz ou zero da função, tem que ser o valor de x que torna essa função igual a zero. Então, veja que a gente calculou o zero da função igual a 3. Então, a gente substituindo esse valor, ele tem que dar igual a zero. Se ele não der igual a zero, é porque a gente calculou errado, tá certo? Porque se eu pegar os valores e substituir na função, a gente vai obter igual a zero. Tem que obter igual a zero. 3 elevado a 2 menos 5 vezes 3 mais 6. Então, olha só, 3 elevado a 2 é igual a 9. 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 6 igual a zero. Agora, menos 15 com mais 6 dá menos 9. Vai ficar 9 menos 9 igual a nada. Então, 3 é zero da função, comprovadamente. Será que se a gente fizer com o 2, substituir aqui, também vai dar zero? Então, isso você vai verificar em casa. Tente aí. Substitua e verifique se dá igual a zero. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de funções do segundo grau. Todas elas são função do segundo grau. E o que a gente quer aqui é calcular o zero das funções. Então, vamos pegar primeiro essa. Antes da gente resolver, vamos verificar quem são os coeficientes. Então, coeficiente A aqui é 1. E esse segundo coeficiente é o coeficiente que vem com x, então é o b. Então, o coeficiente A é 1 e o b é 2. Nessa função, coeficiente A é 1 e o coeficiente b não tem, ou seja, ele é igual a zero. O coeficiente c é o termo independente, é 16. Só voltar para essa, que a gente não colocou o c, mas como o c é o termo independente, ele não tem escrito aqui, então é zero.
Nesse exemplo, coeficiente A é 1, o B é menos 5, que é o termo que vem com x, e o C, como não tem escrito, ele é igual a 0. Nessa função, coeficiente A é igual a 2, coeficiente B é igual a 0, e o coeficiente C, termo independente, é igual a menos 8. Então, vamos calcular o zero dessas funções. Primeira coisa é que a gente verifica que essa função ela tem um coeficiente igual a 0. Quando a função é dessa forma, a gente chama ela de função incompleta. Então, não é uma função completa. Então, a gente não precisa, na verdade, usar a fórmula de Bhaskara. Para a gente resolver ela, a gente pode até verificar as características. Essa tem o termo A e o B, e essa daqui de baixo também é igual a ela, tem o A e o B. Já essas aqui, elas são comuns entre elas duas, elas têm o A e o C, e não tem o B. Então, a forma da gente resolver esses dois exemplos difere um pouquinho desses outros dois exemplos. Então, vamos verificar como é. Veja que uma maneira bem prática é a gente fazer uma divisão nesse polinômio. A gente pode fazer, eu chamo de colocar em evidência, que é fazer uma divisão. Eu coloco x, agora coloco x novamente, mais 2. Ah, professor, não entendi o que você fez. Na verdade, a gente fez uma divisão. Então, ó, verifique que se eu multiplicar x vezes x, dá x ao quadrado. E x vezes 2, 2x. Quer dizer, escrever dessa forma é a mesma coisa que isso. Só que aqui eu fiz por um produto. Eu coloquei duas parcelas. Coloquei x vezes x mais 2. Então, isso vai sempre acontecer e vai seguir um padrão. No início parece complicado, mas na verdade não é. Então, quem é que vai ser? Eu vou igualar a 0 para que eu calcule o zero da função. Então, quem é que vai ser o valor de x' e x duas linhas? Bem, só a gente observando aqui, a gente já percebe. Então, verifique qual o valor que eu substituo em x para que essa equação seja verdadeira, que seja igual a 0. Então, olha, tem duas possibilidades, olha só. Se o x, vou chamar de x', se o x for igual a 0, isso aqui torna-se verdadeiro. Veja, se o x for igual a 0, aqui vai ser 0 e aqui 0. Aí 0 mais 2, aqui dá 2 dentro dos parênteses. Mas fora eu tenho um 0. 0 vezes 2, 0. Então, x' é igual a 0. Qual a outra possibilidade, professor? É que o x, duas linhas, seja igual a menos 2. Então, veja, se esse x aqui for igual a menos 2, dentro dos parênteses vai ficar mais 2 com menos 2. Ora, menos 2 com mais 2 dá igual a 0. Então, o x que está aqui fora, ele também é menos 2. Só que menos 2 vezes 0 é igual a 0. Ou seja, esse x tem duas possibilidades. Ele ser 0 ou menos 2. Né? Se você achou isso meio complicado, mas experimente substituir. Se você substituir o x por 0, você vai verificar que a equação se torna verdadeira. Se você substituir o x por menos 2, também acontece a mesma coisa. Só lembre de uma coisa, se você substituir esse x por um valor, o outro é o mesmo valor, tá certo? Você não vai substituir por um e por outro, não. Você vai substituir de cada vez por um valor somente. Então, veja que aqui a gente colocou, sempre vai ficar o simétrico. Se aqui tem um 2, a raiz vai ser menos 2. Se aqui tivesse mais 10, aqui seria menos 10. Se aqui tivesse menos 10, a raiz seria mais 10. Então, vamos ver esse segundo exemplo. Segundo exemplo, como ele tem os coeficientes A e B e o C igual a 0, igual a esse de baixo, então a gente vai resolver da mesma forma. Então,
Então, vai ficar x, agora eu vou botar em evidência, então, vou colocar x menos 5, tiro o x, porque ele vai multiplicar. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 5, menos 5x. Tá certo? Então, pronto. Então, vai ficar igual a zero. E aqui basta eu olhar para mim fazer a solução. Então, eu vou dizer que um x, logicamente, é igual a zero. Se um x for igual a zero, a equação se torna verdadeira. Então, veja, se aqui for zero e aqui dentro for zero, 0 com menos 5 dá zero. E um zero fora, 0 vezes 0 dá igual a zero. Então, pode ser zero. Então, sempre nesse caso aqui, o x, um dos valores vai ser x igual a zero. Então, sempre isso vai acontecer. Bem, e qual outro valor? O outro valor é o simétrico do que está dentro dos parênteses. Então, se eu tenho aqui menos 5, quem vai ser o outro valor? Mais 5. Então, somente isso. Então, vai seguir o padrão. Então, a gente vai sempre verificar que, sendo uma equação incompleta, em que o c é igual a zero, uma equação do segundo grau que o c é igual a zero, eu posso colocar em evidência e uma das raízes vai ser zero e a outra raiz vai ser o simétrico de quem fica dentro dos parênteses. Então, bem simples. Bem, agora nós temos mais dois exemplos. Veja que aqui o b é que é igual a zero. O coeficiente b é igual a zero. Então, a gente vai fazer esse exemplo de forma diferente. Ele vai ficar assim, x ao quadrado mais 16 igual a zero. Então, eu posso passar esse mais 16 para o segundo membro e ele vem menos 16. Então, vai ficar x igual a menos 16 e esse 2 passa para o segundo membro, radiciando. Então, raiz quadrada de menos 16. Olha, não existe dentro dos conjuntos reais raiz quadrada de número negativo. Por que não, professor? Porque não existe nenhum número que eu escreva que ele multiplicado por ele mesmo dê menos 16. Se eu colocar mais 4, 4 vezes 4 dá 16 positivo. Se eu colocar menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Ou seja, não há raízes reais nessa função. A segunda função desse tipo de exemplo, a gente vai ficar com 2x ao quadrado menos 8 igual a zero. Então, 2x ao quadrado é igual a menos 8, passa para o segundo membro, positivo. X ao quadrado é igual a 8. E esse 2 que está multiplicando passa para o segundo membro, dividindo. Então, fica x ao quadrado é igual a 8 por 2, 4. X, esse 2 passa para o segundo membro, radiciando, e a raiz quadrada de 4 é 2. E aqui eu posso colocar x', que é 2, e vamos colocar o x duas linhas, menos 2. Porque tanto 2 elevado a 2 dá 4, quanto menos 2 elevado a 2 dá 4. Então, x' e x duas linhas é 2 e menos 2. Na aula de hoje era isso e até a próxima aula, turma.